Contatos extraterrestres. Isto é verdade. 4 de julho de 1947, dia da independência. Nesta remota fazenda, perto de Roswell, Novo México, alguma coisa caiu na terra. Um fazendeiro levou os misteriosos destroços para a Força Aérea. Inicialmente foi dito que ele tinha encontrado um disco voador. No dia seguinte, eles negaram, disseram que era um balão meteorológico. E depois não disseram nada. Por cerca de 50 anos, a Força Aérea não disse nada. Enquanto os militares se fechavam, emergiam rumores de que aquela árida encosta era o local da queda de um OVNI. Finalmente, em julho de 1994, a Força Aérea ofereceu uma nova explicação. Eles afirmaram que os destroços eram os restos de um balão de vigilância altamente secreto, projetado para detectar testes de mísseis nucleares soviéticos, e o chamaram de Projeto Mongol. Mas suponha que essa não fosse toda a verdade. E se uma inteligência extraterrestre estivesse tentando nos contatar? E se no dia 4 de julho de 1947, o que foi detectado pelo balão de vigilância fosse um sinal do espaço sideral? E se isso provasse ser apenas o primeiro de uma série de contatos extraterrestres? Este filme foi feito enquanto o século XX chegava ao final. Enquanto o novo milênio se aproximava, olhamos para trás, para eventos que desvendaram um dos mistérios que têm assombrado o homem desde o início dos tempos. Julho de 1997. Radioastrônomos da Sociedade SETI, a busca por inteligência extraterrestre, estavam passando um pente fino nos céus à procura de sinais de vida extraterrestre. Armados com radiotelescópios, os cientistas do SETI varreram as vastas amplidões do espaço, esperando detectar um sinal proposital de alguma espécie entre todo o ruído cósmico. Professora Jane Lascelles, cientista. Um radiotelescópio basicamente funciona como uma antena enorme. E ele fica varrendo a galáxia à procura de ondas de rádio. E essas ondas de rádio são causadas por uma quantidade enorme de fenômenos naturais. Mas a busca por inteligência extraterrestre se concentra nos sinais de rádio que não estão ocorrendo naturalmente, que estão, obviamente, propositadamente sendo transmitidos, e isso só poderia significar formas de vida inteligentes em outro planeta. Extraterrestre, se você quiser. No dia 23 de julho, os astrônomos do SETI estavam começando uma nova pesquisa no espaço, baseados no Observatório Green Bank, em West Virginia. O engenheiro Don Merrick estava trabalhando no telescópio nas primeiras horas da manhã. Eu me lembro que era muito tarde, eram umas 3 da manhã. Tínhamos acabado de reposicionar o telescópio. E eu peguei um pico no meio do ruído, um sinal vindo através da minha estação. Não, isso não é tão incomum. Isso acontece com bastante frequência. O procedimento padrão é confirmar com outro telescópio. Merrick contatou seus colegas astrônomos em Massachusetts. Agora, 2 equipes de cientistas estão sintonizadas na mesma frequência. E cerca de meia hora depois, eu recebi um e-mail que dizia algo do tipo: que diabo é aquilo? E foi aí que eu soube que tínhamos alguma coisa notável. Eles sabiam que o novo sinal tinha de ser levado a sério e iniciaram os testes padrão para se assegurarem de que era genuíno. Eles direcionaram os seus telescópios para longe da frequência e o sinal desapareceu. Eles os trouxeram de volta e o sinal voltou. Aí então verificaram o funcionamento dos computadores. Tudo estava funcionando. Naquele momento, contatei os meus colegas e eles contataram o Observatório do Vale Owens, na Califórnia, e o telescópio de Arecibo, em Porto Rico, que é o maior do mundo. Nós pedimos que eles sintonizassem na mesma frequência e a resposta foi positiva. Eles tinham o mesmo sinal. E eu não dormi há dias, mas aquilo me despertou, pode acreditar.
Com 3 telescópios recebendo o mesmo sinal do mesmo ponto no céu e não mostrando qualquer característica natural, os astrônomos estavam convencidos de que a mensagem era extraterrestre. E-mails foram enviados aos melhores cientistas desse campo, mas ninguém sabia o que o sinal estava dizendo. Nenhum dos telescópios era sensível o bastante para ler o sinal claramente. Os cientistas relutaram a divulgação da notícia, mas os eventos já estavam fora de controle. Eu penso que, em circunstâncias ideais, nós teríamos trabalhado naquele sinal por algum tempo. Mas, em poucos dias, a notícia vazou e, na era da computação, é virtualmente impossível manter qualquer coisa em segredo. Uma das descobertas mais surpreendentes do século e a fonte do vazamento foram 2 hackers de computadores em São Francisco que tinham penetrado na rede de uma universidade local. Uma avalanche de e-mails entre astrônomos era a sua pista de que alguma coisa estava acontecendo. Estávamos penetrando nas contas da internet da universidade, lendo os e-mails deles e nos deparamos com esse monte de mensagens entre esses radioastrônomos. E esses caras estavam empolgados com alguma coisa. Eu não sabia sobre o que eles estavam falando, então eu peguei essas mensagens e as propaguei pela internet, em diferentes páginas da rede. Eu sei que a comunidade científica diz que pretendia tornar essa informação pública, mas eles não me convencem. Você sabe, esses caras políticos, cientistas, já mentiram para nós antes e vão mentir de novo. E não vão parar de mentir. Assim que os hackers começaram a espalhar os e-mails pela internet, eles foram captados pelos militares. Pouco tempo depois, o astrônomo Ben Klatsky, do SETI, recebeu um chamado do Pentágono. Quando eles telefonaram pela primeira vez, afirmaram saber que tínhamos recebido alguns sinais interessantes e perguntaram se confirmávamos isso. Falavam muito cautelosamente. E eles queriam saber de que distância os sinais estavam vindo e se vinham de algo que se movia, digamos, uma nave espacial. Eu tenho certeza de que a preocupação deles era a segurança nacional, mas eu disse a eles para relaxarem e esperarem pela nossa coletiva de imprensa. Os astrônomos sabiam que tinham de ir a público com a sua descoberta rapidamente, senão alguém iria. Mas como Greg Silverman descobriu, os militares já estavam muito à sua frente. Exatamente às 6 horas da segunda de manhã, perdemos nosso sinal completamente por causa de interferência. Sumira completamente. Inicialmente achamos que era um problema com o telescópio, mas aí começamos a dar telefonemas e descobrimos que isso tinha acontecido com todos. Acabamos descobrindo que os militares tinham conseguido interferir naquela frequência em particular em todos os radiotelescópios do mundo. No dia 5 de agosto de 1997, com os militares norte-americanos em estado de alerta máximo, coube a professora Jane Lascelles informar o mundo sobre sua histórica descoberta. Acho que naquele dia todos ficamos com uma impressão muito estranha. Você sabe, a cada 2 grandes revoluções do conhecimento humano, apenas uma é disseminada gradualmente na sociedade. Mas aí estávamos nós, na era das comunicações instantâneas, saindo e dizendo para o mundo: "Ei, pessoal, temos uma novidade que muda tudo." No dia 23 de julho de 1997, às 15h30, astrônomos da SETI, trabalhando no Observatório Green Bank, em West Virginia, identificaram um sinal de rádio que acreditaram ser originário de uma tecnologia extraterrestre. Foi um alvoroço instantâneo. Lascelles lutou para continuar. O sinal se origina de Gliese, um 116, um sistema estelar binário, 17 anos-luz, ou aproximadamente 170 trilhões de quilômetros da Terra. Lascelles conseguiu explicar que os outros observatórios tinham fornecido informações suficientes para realizar a sua própria busca do fraco e distante sinal. Mas os jornalistas tinham pouco interesse no protocolo científico, eles queriam as manchetes. E a primeira pergunta que fizeram a Don Merrick foi por que o sinal não tinha sido decodificado. O sinal em si era bastante fraco. Isso quer dizer que vamos ter de construir mais alguns telescópios, pelo menos um. Provavelmente várias dúzias talvez, para podermos receber o sinal adequadamente. Isso vai levar algum tempo e depende de verbas, e quando isso acontecer, seremos capazes de decodificar as mensagens. E então vieram os primeiros sinais de pânico. Dr. Merrick, como o senhor sabe que os extraterrestres não estão vindo para cá agora mesmo?
Não existe perigo algum disso acontecer. Mesmo se navegarmos no sistema solar na nossa nave espacial a cerca de 57.900 km por hora, eles podem ser capazes de viajar mais rápido do que nós. Mesmo a velocidade da luz, eles levariam 17 anos. Então você tem um sinal que não pode receber adequadamente, não pode decodificar. Espera mesmo que o público acredite em você? Ainda durante a coletiva, telescópios de todo tipo em todo o mundo estavam se voltando para o mesmo ponto no céu. Face a um feroz protesto internacional, os militares norte-americanos desligaram o seu dispositivo de interferência, mas poucos telescópios eram potentes o bastante para captar o sinal e separá-lo de todo o ruído circundante. Quando a notícia começou a se espalhar, as pessoas reagiram com surpresa e êxtase. Esta noite, no noticiário da KBTV, os cientistas dizem que o ET está chamando. Fiquei chocada, li no jornal esta manhã. É mesmo? É. E ficou chocada? Sim, fiquei. Por que tão chocada? Eu estou chocada porque aconteceu. Eu não pude acreditar, eu nem sabia que alguma coisa estava acontecendo. Eu acredito que descobrir a possibilidade de existência de outras pessoas no universo vai nos fazer perceber que não somos as únicas coisas ou pessoas aqui e nos conscientizar ao que somos, uma pequena parte de um universo muito grande. Na verdade, eu sempre achei que havia seres inteligentes lá fora. Quer dizer, eu queria saber o que nos leva a pensar que somos tão superiores, que somos os únicos. Eu estou feliz de ouvir isso. Mas a comunidade financeira não estava tão animada. Wall Street teve seu pior dia desde a quebra de 87, mergulhando em queda livre e caindo 596 pontos. Preocupados, mas não alarmados, com a incomum quantidade de atividade que experimentaram depois do histórico pronunciamento de ontem. Apesar de ter havido um surto de retiradas de contas pessoais. Cientistas tornaram-se celebridades da noite para o dia. Vamos ter que nos acostumar com aquele outro monstro estranho, o aglomerado de jornalistas. E a pergunta que todos aqueles jornalistas estão fazendo é: exatamente quem e o que são essas criaturas extraterrestres? Apesar da insistência do astrônomo de que o sinal tinha vindo de trilhões de quilômetros de distância, muitos relatos davam a impressão de que os extraterrestres estariam chegando a qualquer momento. A mídia estava obcecada com a possível aparência das criaturas, mas o que todos queriam saber era: a Terra estava em perigo? Como você se defende de um ataque extraterrestre? A resposta pode estar na tecnologia da Guerra nas Estrelas, desenvolvida na década de 80 para contra-atacar mísseis nucleares soviéticos. Se os lasers deste satélite de defesa fossem dirigidos para o espaço, eles poderiam enfrentar qualquer ataque extraterrestre? Nos dias que se seguiram, havia evidências crescentes de confusão e mal-entendidos entre o público e a imprensa. Houve uma avalanche de relatos de invasões de OVNIs e contatos com extraterrestres. Eu podia ver pequenas pernas nele, como pequenos casulos embaixo dele. Era uma coisa em forma de disco. Eu vi, eu sei o que vi e acredito no que vi. Muitos médicos e psicólogos hoje expressaram preocupação com os possíveis efeitos de desestabilização que a descoberta de extraterrestres pode ter sobre pessoas que eles consideram psicologicamente suscetíveis. Cheryl Davis, uma jornalista com interesse especial na busca por inteligência extraterrestre, foi à coletiva de imprensa do SETI. Davis relembra o que aconteceu quando ela voltava para casa na noite do pronunciamento do astrônomo. Eu lembro daquela noite em 1997. Eu tinha acabado de receber essa notícia monumental e o mundo me parecia tão normal. Eu pensei que quando nós finalmente fizéssemos contato com vida extraterrestre, eles viriam diretamente para a Casa Branca e se plantariam sobre o gramado. E então eu entro. Estou aturdida com essa coletiva de imprensa. Estou ouvindo a minha secretária eletrônica. Tem uma mensagem muito bizarra que eu não apaguei. Falava sobre Roswell. Talvez seja a hora de pensar em Roswell de novo, senhorita Davis.
Davis conhecia Roswell como uma cidade onde algumas pessoas afirmavam que um OVNI tinha caído em 1947. Ela também sabia que a Força Aérea recentemente tinha oferecido uma nova explicação para o que tinha acontecido em Roswell tantos anos atrás. Disseram que o suposto OVNI, na verdade, tinha sido um balão de vigilância usado num programa secreto chamado Projeto Mongol. Davis imediatamente contatou Bill Gregory, um jornalista que tinha trabalhado na história do Mongol, para relatar o recado na sua secretária. Geralmente, quando você ouvia qualquer coisa sobre Roswell, costumava ser uma teoria maluca sobre extraterrestres ou aparições de OVNIs. Mas quando Sherry me telefonou sobre um sinal, juntando com o que eu tinha lido no relatório do Mongol, achei que talvez fosse bom dar mais uma olhada aqui. Gregory sabia que o projeto altamente secreto tinha sido operado da base da Força Aérea Holloman, cerca de 240 quilômetros de Roswell. Ele logo descobriu que um dos engenheiros pesquisadores do projeto Mongol ainda estava vivo e morando na área. Seu nome era Walter Drexler. Nenhum de nós, engenheiros, sabia realmente o que estava acontecendo, mas havia um sensor infravermelho a bordo. E se o teste funcionasse, teríamos um desses balões ao longo da fronteira da União Soviética. E talvez ele detectasse um míssil nuclear ou algo assim. Segundo Drexler, o balão deve ter detectado alguma coisa que os militares queriam manter em segredo absoluto. Eu ouvi dizer que o balão tinha caído e calculei que ele deve ter captado alguma coisa antes de cair, porque a base ficou em estado de alerta durante várias semanas. E o pessoal estava dizendo que ele tinha captado uma coisa de lá de cima. A extraordinária revelação de Drexler de que um sinal tinha sido recebido do espaço sideral lançou o incidente de Roswell sob uma luz totalmente nova. Sempre se tinha falado sobre OVNIs caídos, mas cada parte disso parecia inacreditável. Um balão espião da Guerra Fria detectando uma comunicação extraterrestre. A pergunta que Gregory agora precisava responder: havia alguma ligação entre o sinal de Roswell e o sinal recebido pelos astrônomos do SETI quase 50 anos depois? Se você adora a ideia de ter vizinhos galácticos... Apesar dos astrônomos do SETI não poderem localizar a fonte exata da comunicação extraterrestre de 97, eles presumiram que veio de um planeta que agora eles chamam de Eureka. Especialistas no mercado varejista acham que isso é apenas o começo. Eles esperam que milhares de produtos com o tema Eureka apareçam nas lojas até o Natal. Quando você está saturado com guerras civis, vai achar mesmo que os discos voadores têm mais apelo do que os aviões de guerra. Na Rússia, já envolvida pela guerra civil, alguns viram o sinal como um sinal de libertação e falsas aparições de OVNIs começaram a proliferar. Este homem nos disse: inicialmente eu achei que era a minha ressaca, mas eu não tinha bebido. Havia luzes brilhantes no céu pairando bem acima de mim. Enquanto isso, países no Oriente Médio reagiram com ambiguidade. Líderes islâmicos se regozijaram ao descobrir que o universo continha mais criaturas de Deus. Mas os governos hostis aos Estados Unidos descartaram os relatos de comunicações extraterrestres como sendo um truque, uma desculpa para os militares americanos lançarem armas de destruição em massa onde quisessem. Face aos crescentes protestos internacionais, a ONU convocou uma sessão de emergência. Na agenda estava como a Terra deveria responder. A ONU deveria iniciar um programa espacial internacional? E os Estados Unidos estavam controlando o contato com os extraterrestres? 2 meses depois, eles ainda estavam discutindo. 3 meses depois do sinal ter sido descoberto, o público americano estava frustrado pela falta de progresso. Um congresso impaciente exigiu que os Estados Unidos liderassem essa nova corrida espacial. A pressão por ação unilateral não foi uma surpresa para a conselheira de política de pesquisas da NASA, Rosemary Gallo. Eu sempre acreditei que esse tipo de descoberta fosse gerar muito entusiasmo, tanto da parte do público quanto da comunidade científica. O que ela nos deu foi um foco concreto para todos os tipos de pesquisa espacial. A comunidade científica sentia que o sinal não deveria pertencer a ninguém.
E enquanto precisavam desesperadamente de telescópios melhores, a maioria dos cientistas queria evitar a implicação política associada à origem do dinheiro, dos Estados Unidos, da ONU ou de onde fosse. Finalmente, em 13 de outubro de 97, o Congresso resolveu a questão com uma enorme realocação de fundos para pesquisas extraterrestres. O dinheiro veio de 3 fontes: da NASA, dos militares e da Fundação Nacional da Ciência. Conseguiram cerca de 20 bilhões de dólares por ano por 10 anos. O que ele cobria era a exploração espacial, tripulada e não tripulada, um novo programa de telescópio, sistemas de defesa e engenharia genética. Enquanto os cientistas nos Estados Unidos prosseguiam com suas pesquisas vigorosamente, as Nações Unidas ainda estavam confusas. Alguns delegados expressaram recear que os Estados Unidos estivessem se preparando para dominar uma nova ordem mundial. Eles invocaram um Tratado das Nações Unidas de 67, que afirmava que o espaço pertencia a todos. Em alguns países houve manifestações públicas violentas contra os Estados Unidos, condenando sua atitude unilateral em direção ao imperialismo espacial. Mas os oficiais do governo sabiam que os seus esforços em decodificar a mensagem extraterrestre seriam desperdiçados sem telescópios novos, que poderiam receber um sinal muito mais claro. Eles nos perguntaram do que precisávamos e nós dissemos: 73 telescópios de 100 metros, todos agrupados, com uma área de alcance extraordinária. E nós conseguimos. Parecia Natal. E se você considerar que os fundos para todos os projetos 7 anteriores a 1997 eram de apenas alguns poucos milhões de dólares por ano, foi uma virada extraordinária. Os Estados Unidos agora estavam gastando bilhões de dólares em novos telescópios que eram capazes de receber o sinal nos mínimos detalhes. Em setembro de 98, cientistas descobriram que o sinal era uma imagem composta de uma grade de pontos, mas não conseguiram descobrir o que era. Foi frustrante. Tínhamos todo o equipamento que queríamos, estávamos recebendo o sinal perfeitamente e o que líamos era um monte de pontos. Era como se você estivesse correndo para casa para assistir ao futebol e alguém cortasse o cabo e tudo que você via era ruído. Mas havia outra coisa a respeito do sinal que preocupava os astrônomos. Algo que teriam preferido manter em sigilo. A frequência do sinal estava variando, mas não da maneira que normalmente associaríamos a um planeta girando sobre o seu eixo. A não ser, é claro, que você estivesse vendo o planeta pelo polo, o que é altamente improvável. Também não é o mesmo tempo de mudança de frequência que normalmente associaríamos a um planeta girando em torno do seu Sol. A implicação óbvia disso era que o transmissor estava se movendo, mas não estava num planeta. Desde o início, o Pentágono temia que o sinal pudesse ser originário de uma nave espacial vindo em direção à Terra. Essa nova informação enviou ondas de choque pelos escalões militares. Sua ansiedade aumentou 4 semanas depois. Os primeiros sistemas de alerta detectaram um objeto inexplicado em órbita 22.531 quilômetros no espaço. Eles acabaram concluindo que não era nada mais que um pedaço de lixo espacial. Mas não antes que as forças americanas tenham sido colocadas em alerta total. Alguns dias depois, a notícia sobre o falso alarme dos militares vazou para a imprensa e gerou um tipo muito diferente de pânico. Foi durante esse período de grande ansiedade que Cheryl Davis ouviu notícias de seu esquivo informante novamente. Eu estava coletando documentos nos meses anteriores sob a proteção do Estatuto da Liberdade de Informação, tentando obter mais evidências sobre o alegado sinal infravermelho que eles tinham recebido em Roswell. Quando ele me telefona e é aquela mesma voz familiar, e tudo o que ele fez foi deixar o endereço de um motel em Albuquerque e pediu que Bill ou eu o encontrássemos lá. A identidade do informante ainda era um mistério, e Gregory foi ao motel onde encontrou um dos homens mais influentes na história militar americana. Lá, de uma vez por todas, ele ouviu a história integral do que tinha acontecido em Roswell e por que o governo tinha mantido tanto segredo. Quando o Cheryl telefonou, eu já tinha desistido da dica que recebi sobre Roswell. Então, não sabia o que esperar quando entrei no motel, mas com certeza não esperava o Major Alexander.
Davis e Gregory sabiam que o major reformado da Força Aérea, Howard Alexander, tinha estado envolvido na formulação da política espacial do governo nas décadas de 50 e 60. Confesso que me senti meio ridículo marcando esses encontros secretos, usando métodos de detetive, mas eu estava sob ordens estritas de não revelar essa informação para ninguém. Alexander confirmou a Gregory a extraordinária verdade sobre Roswell. Um balão do projeto Mongol tinha captado um sinal extraterrestre. Mas Alexander também finalmente revelou por que o governo tinha mantido sua descoberta em segredo durante todos esses anos. No final das décadas de 40 e 50, já havia muita preocupação pública sobre seres extraterrestres e OVNIs. Nós somos seus amigos. Nós somos seus amigos. Isso fez com que o governo ficasse muito ansioso sobre como as pessoas poderiam reagir à notícia de uma comunicação extraterrestre real. Alexander tinha sido membro de um comitê secreto no início da década de 50 e mostrou a Gregory o seu relatório secreto, descrevendo em linhas gerais o plano governamental de usar filmes, televisão e rádio para educar as pessoas sobre o espaço e dissipar algumas das ideias mais absurdas sobre seres extraterrestres. Mas, segundo Alexander, o comitê percebeu que o tiro saíra pela culatra. Enquanto as conversas sobre extraterrestres aumentavam, as pessoas estavam se tornando cada vez menos racionais nas suas crenças. Começou com um formigamento muito nítido em todo o meu corpo. A impressão que eu tive foi que me tornei uma só com o universo. No final dos anos 50, fomos forçados a concluir que os nossos esforços educacionais não tinham produzido os resultados desejados. Sentimos que eles não tinham feito nada mais do que alimentar o apetite do público por ficção científica. Fomos forçados a concluir que se informações confirmadas sobre extraterrestres se tornassem públicas, isso causaria uma histeria em massa. We genuinely believe that. Mas, segundo Alexander, a comunicação de 97 mudou tudo. Ele sentia que a chave estava em Roswell e pediu que Davis e Gregory fossem a público. Em seu artigo de jornal, eles descreveram o sinal recebido em Roswell e o subsequente acobertamento. Mas talvez a sua revelação mais surpreendente tenha sido a afirmação de que o sinal extraterrestre tinha influenciado a corrida espacial. O lançamento do Sputnik, escreveram eles, espalhou pânico pelo Pentágono. Se os soviéticos estavam à frente na tecnologia espacial, então como alguém poderia saber que eles não estavam também à frente na comunicação com os extraterrestres? Só restava uma opção aos Estados Unidos. Mesmo se descobrissem que os soviéticos tivessem feito contatos extraterrestres, eles não podiam deixar isso na mão deles. O programa tinha de ser acelerado. Nós juramos que não o veremos governado por uma bandeira de conquista hostil, mas por um estandarte de liberdade. De fato, os soviéticos não tinham captado o sinal extraterrestre, mas os Estados Unidos não tinham como saber disso. Desde 1961, os Estados Unidos tinham corrido para pôr homens no espaço, nunca dizendo a eles que não estariam sozinhos. O artigo de Davis Gregory foi como uma bomba entre os militares. 2 dias após a sua publicação, o Pentágono emitiu uma resposta pública oficial. A porta-voz do Departamento de Defesa começou com uma bomba. Ela confirmou a história de Roswell como fora relatada por Davis e Gregory de que um balão de vigilância do projeto Mongol tinha captado um sinal de origem extraterrestre. E então ela falou o que todos os astrônomos queriam ouvir. À luz do sinal extraterrestre recebido por astrônomos civis no dia 23 de julho de 1997 e em concordância com seu envolvimento financeiro e prático na pesquisa que se seguiu a essa descoberta, o Departamento de Defesa decidiu tornar acessíveis todos os registros desses sinais anteriores, antecipando que isso pode auxiliar o processo de pesquisa. Não vou responder a nenhuma pergunta agora. Qual a verdadeira história, Mary? O
O interesse público no sinal extraterrestre, que com o passar dos meses transformara-se em confusão e ceticismo, agora fora reacendido pela controvérsia do Pentágono. Audiências no Congresso relativas ao acobertamento do caso Roswell começaram um mês depois, elevando a audiência de TV mais do que no julgamento de O.J. Simpson 4 anos antes. Seguiu-se a indignação internacional. Alguns membros das Nações Unidas pediram a expulsão dos Estados Unidos da ONU, sob a alegação de que eles tinham escondido informações vitais que eram propriedade da humanidade. Pegos no meio disso estavam cientistas americanos que concluíram que teriam de seguir sozinhos na sua pesquisa do espaço. Enquanto os debates e recriminações se intensificavam, os cientistas só queriam trabalhar no sinal de Roswell. Eu senti que precisávamos dos dados imediatamente. E todo o astrônomo sentia exatamente isso. Precisávamos saber se os sinais infravermelhos de 47 tinham correlação com os sinais de rádio de 97. Alexander e seus colegas nunca decodificaram o sinal infravermelho porque eles tinham sido mistificados por suas características. Os sinais que estávamos detectando pareciam estar vindo regularmente e num código binário pareciam estar transmitindo o valor numérico de pi, 3.14159, e assim por diante. Isso continuava por semanas e depois parava abruptamente. Quando eles voltavam, percebemos uma ligeira variação de sinal, uma pequena mudança de fase no timing do sinal, uma fração de segundo. Isso nos deixou perplexos. Quando fitas do sinal de 1947 finalmente foram dadas aos engenheiros Don Merrick e Greg Silverman, foi essa mudança de timing que imediatamente chamou a sua atenção. A primeira coisa que olhamos quando recebemos as fitas foi a mudança de timing na transmissão, as diferentes extensões de tempo que o sinal estava levando para soletrar pi. Percebemos que os cientistas militares deviam estar olhando a mesma coisa, porque nos seus arquivos encontramos todas essas tiras de papel de gráfico antigo coladas com fita adesiva. Se você olhar para isso aqui, dá para ver que isso de fato é pi. Isso iria continuar, era só o começo. E eles colaram todos com fita adesiva e dá para ver que os pulsos ocorreram em velocidades diferentes. Este aqui, por exemplo, foi um pouco mais rápido que este outro, que foi mais lento. Na verdade é um código binário, devagar, devagar, rápido, parecido com o código Morse. Esta era a revelação que eles vinham esperando, que tinha desconcertado os militares 50 anos antes. A própria mudança no timing era um código composto de 3 números. E logo eles fizeram uma outra descoberta, uma ligação entre os dois sinais. No momento que descobrimos sobre o sinal infravermelho, imaginamos se ele não seria algum tipo de boia sinalizadora que estava nos direcionando para um sinal mais complexo. E de fato, era exatamente essa a intenção. Veja, uma vez que obtivemos os 3 números da mudança de time, começamos a brincar com eles. Pegamos o primeiro número e multiplicamos pela frequência do sinal infravermelho. O produto desses 2 números foi a frequência do sinal de rádio, que captamos em 1997. 50 anos atrás, os extraterrestres nos disseram onde olhar, mas ninguém leu a mensagem direito. Tendo encontrado o significado do primeiro número, os astrônomos trataram de decifrar os outros 2. Para isso, voltaram-se para o trabalho do astrônomo pioneiro Frank Drake. Drake certa vez calculou que haveria centenas de civilizações na nossa galáxia capazes de se comunicar com a Terra. Em 74, ele e Carl Sagan escreveram a única mensagem já transmitida da Terra. Hoje, ela está gravada num vitral na casa de Drake, na Califórnia. Quando Drake começou a pensar em se comunicar com extraterrestres, ele se confrontou com o problema de como escrever uma mensagem para alguém que não conhecesse nenhuma língua humana. Ele concluiu que a única língua que todas as civilizações avançadas entenderiam era o código binário, a linguagem de uns e zeros usada pelos computadores. Para testar sua teoria, ele criou uma mensagem em código binário contendo informações básicas sobre a civilização humana. E então ele a enviou a alguns de seus colegas. Todo astrônomo se lembra do experimento de Drake por um motivo muito simples. Ninguém conseguia decifrá-lo. Eles falharam em perceber que a mensagem era baseada em 2 números primos, 19 e 29.
Uma vez entendido isso, os 551 caracteres da mensagem tornaram-se claros. O que Frank Drake esperava que seus colegas percebessem era que, se você pegasse os 551 caracteres e os montasse para formar uma matriz com 21 fileiras de 19 caracteres cada, os uns representados por quadrados pretos, os zeros representados por quadrados brancos, você obteria uma imagem. E é claro, a imagem precisa de maiores interpretações, mas quando você tem uma imagem, você sabe que está no caminho certo. Os cientistas sabiam que os extraterrestres tinham usado o código binário na sua primeira mensagem, mas aquela mensagem ainda continha 2 números misteriosos. A primeira mensagem estava nos dizendo como ler a segunda? Os extraterrestres enviaram um diagrama em 1947 para ajudar a entender o sinal de 97? Os cientistas montaram o sinal de 97 em linhas e colunas, indicados pelos 2 números da mensagem anterior. E surgiu uma imagem, mas diferente de qualquer coisa que já tínhamos visto. A primeira transmissão da imagem vinda do espaço foi programada para 6 horas do dia 25 de maio de 1999. O tráfego desapareceu quando quase todos correram para casa, para suas TVs, a fim de dar a sua primeira olhadela na imagem cósmica. Até que tivéssemos a representação visual dessa civilização extraterrestre, acho que muitas pessoas tinham problemas para acreditar na sua existência. Por outro lado, depois que obtivemos a prova visual, as pessoas tinham que compreender as implicações disso. E, é claro, isso trouxe dificuldades. Algo que sempre tinha sido uma preocupação para mim era como interpretaríamos o significado de qualquer contato extraterrestre que tivéssemos. Dadas as dificuldades que temos no nosso próprio planeta, interpretando textos antigos ou outras culturas, parecia inevitável que iríamos encontrar dificuldades enormes para lidar com uma coisa muito além do nosso referencial ou experiência. 2 anos depois de sua significativa descoberta, os astrônomos finalmente revelam a face por trás do sinal do espaço. Quando finalmente chegou a hora, o sinal decodificado foi transmitido para todo mundo ver, atraindo a maior audiência de qualquer evento já televisionado. A imagem que os extraterrestres estavam enviando era deles mesmos, um autorretrato. Ainda assim, essa não era uma imagem de qualquer tipo de criatura, ou pelo menos não no sentido biológico da palavra. Mas o que os estranhos símbolos mostravam era a organização interna de uma máquina altamente complexa. Mas o que eu quero saber é quem fez os computadores e o que eles vão fazer conosco. E se eles não usarem mais computadores e forem avançados, mais avançados que nós? E assim eu imagino que precisamos nos apressar, precisamos acordar. É assustador, eu tenho filhos, eu tenho, você sabe... Eles parecem ser muito mais inteligentes, muito mais imortais. Eu não vejo por que eles não viriam aqui depois de nos deixarem saber de sua existência. Isso me deixa insegura. O que mais? O que mais tem nessa mensagem? Hoje estamos a 2, talvez 3 gerações de um projeto de máquinas verdadeiramente inteligentes. Nada é mais lógico do que pensar que, se nós podemos fazer isso, outras civilizações lá fora já o fizeram. Talvez 1 milhão, talvez 1 bilhão de anos atrás. Porém, se você criar uma máquina verdadeiramente inteligente, uma das primeiras incumbências que você dará a essa máquina será projetar um sucessor mais inteligente que ela mesma, possibilitando um novo tipo de evolução. Uma evolução de máquina. E com uma força dessas estabelecida, é só uma questão de tempo antes dos bons carne e sangue começarem a aparecer anacrônicos.
Enquanto os telescópios continuam a acompanhar o sinal, eles confirmaram que a sua fonte definitivamente estava se movendo. Ainda assim, a mais de 160 trilhões de quilômetros de distância. Em algum momento de sua evolução, essas máquinas devem ter abandonado os seus criadores biológicos para se tornarem exploradoras galácticas. Os cientistas estão mais do que seguros que, com tanta distância entre nós, não há nada a temer. Ainda assim, relatos de máquinas ladinas pilhando no espaço já estavam criando alarme. O que queriam? Essa pergunta sempre esteve nos esperando no fim dessa vigília. Que tipo de motivo podemos atribuir a uma civilização que nos enviaria esse tipo de sinal? Se eles tivessem sido uma civilização biológica como a nossa, podemos muito bem considerar as possibilidades de que isso é uma atitude agressiva, como tem sido a nossa exploração. Mas, como sabemos que é uma inteligência de máquina, por mais que filosofemos ou racionalizemos, não podemos responder àquela pergunta sobre o que motiva essa civilização. Por ora, pelo menos. O melhor que a ciência pode fazer é dizer, não sabemos. Às vezes você não se arrepende de ter recebido o sinal? Nem por um momento. A curiosidade é uma coisa fortemente enraizada no animal humano. E se existem perguntas lá fora que precisam de respostas, estamos programados para procurar essas respostas. É isso que nos torna humanos. É assim que nós somos. A curiosidade mundial tinha sido liberada. E pela primeira vez, os astrônomos têm todos os recursos para ouvir o verdadeiro som das estrelas. Então, em 6 de julho de 99, eles colheram mais uma recompensa. Descobriram um outro sinal novo em folha. Dias depois surgiu outro, e depois mais. Na verdade, mais de 20 sinais diferentes quando este programa foi realizado. Quando finalmente começamos a realmente ouvir a galáxia, descobrimos que ela estava repleta de vida. Foi como se durante séculos tivéssemos estado dentro da nossa casinha com as portas e janelas fechadas. E agora, quando as abrimos, ouvimos o vozerio à nossa volta. Foi uma descoberta tão surpreendente e tão avassaladora que toda a ansiedade e medo do público finalmente se dissiparam. A ONU encerrou a disputa e concordou em enviar um sinal em resposta, para adicionar à nossa declaração de boas-vindas às vozes no espaço. E é por esse motivo que estamos transmitindo a você este sinal, com um pedido de amizade, uma enciclopédia sobre o nosso planeta e, como explicação, este filme simples. O que você acabou de ver não aconteceu. Mas algo assim poderia acontecer? Isto é o que os especialistas da vida real acreditam. Durante décadas, os militares americanos têm vasculhado os céus à procura de sinais vindos da União Soviética e estavam interessados em detectar as explosões nucleares soviéticas. Em 47, eles podem muito bem ter vasculhado o céu usando o infravermelho para procurar pelo clarão de uma explosão nuclear. Eles podem ter detectado por acidente um sinal infravermelho de outra civilização, pois o infravermelho é capaz de transmitir informações através das distâncias entre as estrelas. Devemos esperar que outras civilizações nos enviem mensagem no código binário? Bem, isso faz sentido. Quando codificamos com o código binário, ele faz as mensagens se evidenciarem, faz com que sejam mais facilmente detectáveis. Mas o mais importante é que o código binário é o sistema aritmético mais simples que existe. Então, quando você usa, a mensagem é mais facilmente decodificada e entendida. O que a civilização extraterrestre faria seria começar com um sinal de uma boia, que seria fácil de detectar. E uma maneira de fazer isso seria enviar um sinal simples, um símbolo, como o número π, que qualquer civilização no universo conheceria se fosse inteligente bastante para construir radiotransmissores e radioreceptores. Acho que a primeira coisa que irá acontecer será detectarmos esse tipo de boia. E depois, provavelmente, descobriremos que existe um outro sinal ali, mais sutil, mais difícil de detectar, mas que contém informações muito mais complexas.
Se captarmos um sinal, se houver qualquer chance de que esse sinal esteja saindo não de uma criatura biológica, mas de uma inteligência de máquina, como retratado neste filme, eu acho que é uma probabilidade. Somos biológicos, então nossa tendência é presumir que eles também serão. Mas uma vez que você tenha desenvolvido inteligência de máquina, elas podem fazer melhorias em si mesmas rapidamente. Afinal, elas não estão presas à evolução darwiniana. E as máquinas podem viajar através do espaço, não é perigoso para elas. Elas podem se espalhar, elas podem usar os recursos que encontrarem em todo lugar. Elas podem carregar vastas quantidades de informação. Então, se encontrarmos um sinal, é claro que esse sinal virá de um transmissor, e isso é uma máquina. Mas acho que devemos estar preparados para a real possibilidade de que essa máquina esteja a serviço de outra máquina. Isto é verdade. Em seus primeiros 6 anos de pesquisas no SETI, a Sociedade Planetária recebeu dúzias de sinais que podem ter sido de origem extraterrestre. Através de análises do físico Paul Horowitz, excluiu-se a maioria deles. Ainda assim, até hoje existem 5 que não foram explicados.